e cuja talvez mediação principal, e que é uma mediação que ela vai sempre se fazer ali no plano das relações, já é a linguagem, né? Já é a linguagem. Até certo ponto que eu acho até difícil imaginar um momento que eu percebi uma árvore só pelos meus sentidos, enfim, de visão ou tato ou coisa e tal, e eu já não percebi de imediato essa árvore por uma mediação de linguagem, né? Eu perguntando, será que todas as nossas experiências como seres humanos, elas já não, ou não começam, ou já não saem muito ali, já quase de partida, quase de largada, com uma mediação? A resposta curta é sempre, né? E a resposta mais longa vem agora. Mas exatamente essa questão que eu trouxe com a árvore é a mesma. Se a gente analisa as partes da árvore, a gente chega às mesmas conclusões. Fenomenologia. Tá? Agora, a nossa forma de se relacionar com o mundo, ela é intencional. Por isso que você não vê a árvore, você vê o esconderijo, você vê ali a matéria-prima do seu produto, você vê um lugar para construir uma casa e brincar, você vê ali um lugar para escrever de forma concreta uma manifestação amorosa, um coraçãozinho ali, Guilherme e Amada, né? Tipo Robin Hood. Né? A nossa interação com o mundo é sempre mediada pela fantasia e pela consciência. A gente nunca tem esse acesso direto ao mundo, nunca mesmo, nem pelos órgãos dos sentidos. A começar que, deixa eu pegar, né, uma energia muito interessante, que é a eletromagnética. É uma energia do mundo físico. Existe um determinado espectro dessa energia, em frequências, que a gente enxerga, que é o espectro visível. Se ela está correndo nesta frequência, a gente capta esta parte da realidade com os órgãos da visão, enxerga aquilo. Esta mesma energia em ultravioleta, por exemplo, que é uma frequência baixa. A gente não capta isso pela visão. E a mesma energia está no mundo físico. Onde que a gente capta isso? No tato, como o calor, por exemplo. O infravermelho é o outro polo dessa mesma energia. A gente não enxerga o infravermelho. Né? Então a gente não tem um acesso total à realidade. E ainda assim, o que a gente acessa tem essa intencionalidade. Né? Para eu ver as coisas como elas são, ou mais próximo do que elas são, aí vai todo esse exercício de decomposição da realidade, de encontrar as suas partes. E isso é comum para todo mundo. Por isso que eu falei, né, que o material clínico que nos interessa é a experiência. O paciente não chega ali falando da árvore, ele chega falando da frustração, ele chega falando do desejo, por exemplo. Então, né, acho que isso responde um pouquinho da questão. E eu fiquei pego na palavra personalidade. Mas vai lá, Guilherme, que mais? Isso talvez de você criar formas de... Sendo metaverso, uma forma de você expandir a consciência, enxergar coisas, enfim, que não estão ali numa materialidade mais concreta. Muito curioso, né? Uma manifestação tecnológica que pode remeter até, em vários sentidos, a uma experiência do uso de drogas, né? Experiência de expansão de consciência. Drogas, eu falo aqui, inclusive, drogas ritualísticas, ayahuasca, essas coisas, sim, né? Sim. Inclusive, sobre a ayahuasca, até fazer um parênteses, eu comprei esses dias, né, o Psiconautas, do Marcelo Leite, e aqui, né, ele vai revisar bastante de pesquisas internacionais pioneiras na utilização de MDMA, na utilização de ayahuasca e na utilização de psilocibina, associado principalmente a tratamentos, né, de transtornos depressivos e ansiosos, e naturalmente ele chega em toda a revisão aqui da literatura brasileira. Algo assim interessantíssimo, que deve ser debatido, né, porque as possibilidades, os papers apontam para redução de sintomas assim, muito interessantes e que muitas vezes não são estudados por serem tabus, esse tipo de coisa. Agora, voltando à questão da percepção da realidade, uma coisa que eu acho que vai diferenciar muito no metaverso é que a realidade ela é programada. Né? Então, a nossa realidade física, a gente não tem acesso a ela.
A gente tem energias físicas, eu falei da eletromagnética, um espectro é visível, um espectro é invisível. As abelhas, elas enxergam ultravioleta. A gente percebe no tato, como calor. Como que será que é ver ultravioleta? Que doideira, né? Agora, no metaverso não vai ter essa diferença, porque ele é programado. Então ali tem espectros de audição feitos para todo mundo ouvir, em teoria, de 20 a 20 mil hertz, por exemplo. As cores que estão ali, em teoria, vão ser para todas as pessoas enxergarem. Né? Aquelas que não enxergaram vão ter acesso a outras formas de metaverso. Né? Mas a realidade dele, em teoria, eu acho que é muito mais padrão do que a realidade do nosso verso. Foi o que me ocorreu um pouquinho aqui.